O Internacional que ontem venceu o Atlético Mineiro por 3-1 numa partida exótica do Internacional, onde teve que mostrar outras características do time de Roger Machado. Mas nesse vídeo eu quero te falar sobre o que diz os atletas que pararam na zona mista lá da Arena MRV. Dois jogadores do Inter pararam, Sérgio Rocher e também o meio atacante Bruno Tabata. E além disso, a gente também teve uma manifestação por parte do Internacional. O vice-presidente José Olavo Pizol parou para falar com a imprensa que estava lá presente sobre, novamente, CBF, porque tivemos algumas situações exóticas ou até polêmicas na partida contra o Atlético Mineiro, e a direção do Inter, mesmo ganhando, parou para falar na zona mista. Eu quero te trazer mais detalhes neste vídeo. E além disso, quero te falar também sobre Roger Machado, porque ele confirmou um bastidor para nós dentro da sua entrevista coletiva. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações do Internacional. Seja muito bem-vindo, e só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado. E lembrando, quando ele for notificado, só tu apertar um cliquezinho que tu vai acabar entrando aqui no conteúdo, tá bom? Também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para o de todas as cidades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional, e eu quero realmente começar falando o Inter que venceu ontem o Atlético Mineiro, como todo mundo bem sabe, placar de 3-1. O Inter que fez uma partida ali consistente, mas muito mais adulta, né? O Atlético Mineiro tá pensando já no jogo do meio de semana contra o River Plate, até por isso o Gabriel Milito não colocou ali os principais jogadores que estavam no banco, como o Daverson e o próprio Gustavo Scarpa, que acabou sendo expulso mesmo no banco de reservas. O Mariano também não entrou. Enfim, o Atlético tá com a cabeça completamente voltada pro River Plate, mas o Inter, que não tem nada a ver com isso, só se aproveitou da situação e conseguiu construir um placar interessante, venceu por 3-1. O Inter, que hoje é quinto colocado do Campeonato Brasileiro, tem uma partida muito importante no meio da semana contra o Flamengo. Mas eu quero te trazer aqui alguns destaques da zona mista do Internacional, mas primeiro falar sobre a entrevista coletiva do Roger Machado, trazendo assim uma linha do tempo certa para ti. O Roger, aqui dentro da entrevista coletiva, ele confirmou alguns bastidores de algumas dúvidas que a gente tinha, principalmente a da escalação que saiu a campo, né? Porque a gente sempre tem duas dúvidas nesse time: Cleiton Sampaio ou Rogel, e lá na meia direita entre Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. E ele explicou essas duas situações. Sobre Rogel e Cleiton, ele diz que deu mais uma oportunidade para o Cleiton, premiando ele, dando esta partida de presente para ele pela boa atuação que ele fez no Clássico Grenal. E isso é uma justiça que ele faz, uma meritocracia. Quem atuar bem vai ganhar partidas de prêmio. E ele fez isso com o Cleiton. Começou como titular no Grenal, foi bem no Grenal, e com isso ele ganhou esta partida de presente para enfrentar o Atlético Mineiro e novamente foi bem. O Cleiton é um jogador que vem evoluindo, inclusive a cada jogo, fez mais uma partida consistente. A gente sabe que o Cleiton tem limitações, a gente precisa de um zagueiro mais consistente para a próxima temporada, mas fez uma boa partida na medida do possível. Além disso, ele falou também ali sobre a questão da meia direita entre Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, porque novamente o Tabata entrou, fez gol. Os números do Tabata no Internacional são impressionantes: 9 jogos, 2 gols, 3 assistências, ou seja, 5 participações em gols em 9 jogos. É realmente números bem importantes por causa do Bruno Tabata. E o próprio Gabriel Carvalho, que é um jogador ainda de 17 anos, a gente sabe que acaba oscilando ao natural, pela idade principalmente. E o próprio Roger Machado disse que hoje o Gabriel Carvalho tá num degrau um pouco mais baixo em relação a ele mesmo quando ele estreou, né? Quando ele estreou, ele realmente deu aquela explosão para nós, falando: oh, meu Deus do céu, que jogador é Gabriel Carvalho com apenas 17 anos. E agora ele teve essa queda de rendimento que é natural de qualquer jogador. Mas o que eu quero te trazer mesmo aqui nesse vídeo e começar falando para vocês é que a tendência é que no próximo jogo contra o Flamengo o Bruno Tabata realmente seja titular. E o Roger deu essa pista, né? Quando ele diz de meritocracia, de justiça, de realmente hoje o Gabriel tá um degrau um pouco mais abaixo, mas mesmo assim vem dando essa sequência, que o Bruno vem entrando bem, principalmente contra o Grêmio, agora contra o Atlético Mineiro. E ele deu assim alguns requintes dentro dessa entrevista coletiva que realmente ele vai colocar esses atletas como titular, tá bom? Agora, na zona mista, a gente teve 3 pessoas, né, 3 componentes do Internacional que pararam para falar: o vice-presidente José Olavo Pizol, o goleiro Sérgio Rocher e também o meio atacante Bruno Tabata. O Pizol reclamou novamente da arbitragem, teve lance polêmico, principalmente aquele do pênalti do Borré, que a gente
coloca, né, um tom de dúvida ali se foi pênalti ou não. E também teve uma coisa muito bizarra que aconteceu, que foi no segundo tempo, a partir do momento da chuva. Em dado momento, a parte da área do Atlético Mineiro estava completamente inundada, parecia que não existia drenagem, porém o campo do Internacional estava seco. E aí a gente fica na dúvida, será que a drenagem da Arena MRV tem problema e só funciona de um lado? Ou será que eles colocaram para funcionar somente de um lado, né? O que acabou acontecendo ali? Então, gerou também esse certo debate. O próprio Roger chegou a falar isso na entrevista coletiva, né, que não tinha percebido, mas depois do vídeo conseguiu perceber que um lado estava diferente do outro, né? Tinha um contraste. E além disso, o Rocher falou sobre a dificuldade e essas adversidades, e Bruno Tabata falou que pareciam que tinham jogado uma caixa d'água no segundo tempo ali no estádio. Então confere as entrevistas do José Olavo Bisol, do Sérgio Rocher e também do Bruno Tabata, tá bom? A gente tem 3 lances, a gente vai fazer isso de forma pública também, mais uma vez a gente vai fazer esse registro da CBF. 3 lances importantes que para nós poderia ter mudado o jogo. Foi um lance no primeiro tempo em cima do Thiago, um lance que para nós caberia sim cartão vermelho. Inclusive nós já fizemos esse debate junto à CBF e não houve sequer a manifestação ou a intervenção do VAR, pelo menos nós não entendemos dessa forma, não teve sequer um indicativo de que havia necessidade de fazer uma avaliação mais profunda sobre aquele caso. E também no segundo tempo, num jogo completamente adverso, teve ali um pênalti para nós, foi claro, poderia até ter uma margem de interpretação, mas também não foi chamado. Nesse caso, o VAR foi chamado, houve uma interpretação do VAR na nossa avaliação, e que o pênalti acabou sendo desconstituído pelo árbitro de campo em razão de uma provocação do VAR, que não teve nos outros lances. E também teve um outro lance ali no Tabata, e também o Bernabé, que teve para nós uma força excessiva, que ali também caberia um cartão vermelho. Então, esses 2 lances, digo de cartão, na nossa avaliação, não foi uma intervenção ali média, que nem a CBF por vezes fala. Ali houve uma intervenção forte que poderia ter gerado uma lesão muito importante no atleta e não sequer foi avaliado pelo VAR. O que a gente está apontando aqui, na verdade, é que haja essa interpretação. Completamente distinto, né? Primeiro, muito quente, abafado. Clima difícil para jogar. O segundo tempo também foi difícil, né? Um campo que encharcou, que não dava para jogar. Mas o time se adaptou bem no jogo. A verdade que é um mérito do equipe, né? Se adaptar também quando tem que jogar bola longa, quando tem que disputar, jogar duelos. E hoje foi um jogo muito bom da gente. E nada, foram 3 pontos importantes para o que vem daqui para frente, né? Eu até brinquei, falei, pô, primeiro tempo a bola não estava chovendo, não tinha nada. Parece que abriram uma caixa d'água no segundo tempo e não tinha como. A gente tinha que se adaptar, né? Tinha que bater a bola, tinha que cuidar pela segunda bola. Mas eu acho que a equipe grande foi muito que está preparado para tudo. O Roger depois conseguiu fazer algumas mudanças importantes também, né? Colocou o Roger para saber que a bola aérea era importante. E a gente soube se adaptar, conseguiu fazer um gol ali no final, que era um gol importante, que deu ali um desafio pro jogo. E como eu falei, a equipe grande foi muito, a gente está preparado para tudo, então estava ruim, estava difícil, mas a gente conseguiu sair com os 3 pontos, que era o mais importante hoje. Então, essas aí foram as respostas, né, do goleiro Sérgio Rocher, do Bruno Tabata e também do vice-presidente de futebol José Olavo Bisol. Lembrando que todos esses vídeos foram gravados pelo Luan Santos, da Rádio Inferno. A gente fez ontem a nossa jornada direto de Minas Gerais, inclusive acompanha, que tá sendo bem legal lá, a jornada 360 da Rádio Inferno, tá bom? Mas, bom, eles falaram exatamente sobre essa situação, né? O Rocher naquele perfil de liderança, falando sobre o jogo importante, falando que foi um jogo difícil do primeiro, né, tempo, tendo ali algumas diferenças do segundo. O Bruno Tabata sendo aquele cara um pouco mais brincalhão, né? O Inter, inclusive, nas redes sociais, brincou muito com esse fato do Bruno Tabata, né? Caixa d'água, fez um vídeo dele no jet ski. O Tabata foi um jogador que entrou muito bem e se adaptou muito rápido, né? Essa adversidade que acabou encontrando ali dentro da Arena MRV. A partir de agora, o Inter se reapresenta amanhã, já na segunda-feira, porque o Inter tem jogo nesse meio de semana contra o Flamengo, jogo atrasado, né? Um jogo que o Inter tinha para fazer ainda lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, era um jogo das enchentes ainda que o Inter tinha para fazer. E além disso, o Internacional amanhã também tem entrevista coletiva. O treino acontece às 13h30 no CT Parque Gigante e antes disso, o volante Rômulo vai conceder entrevista coletiva, tá bom? Inclusive já dá a entender que o Rômulo deve ser titular contra o Flamengo, porque quem dá entrevista antes do jogo normalmente é o atleta que vai ser titular. Então o Fernando, apesar de voltar contra o Flamengo, pelo menos essa é a tendência, deve iniciar no banco de reservas, tá bom?
Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Logo mais eu volto com novas informações do Internacional. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!